Oi, gente, meu nome é Carla Capanema. Eu tô aqui a convite da Márcia Rosa, professora do Departamento de Psicologia da UFMG e coordenadora do Labtrans. Ela me convidou para falar um pouquinho do curso de extensão que o Labtrans está promovendo, que é Psicanálise e Psicopatologia Lacaniana da Infância e da Adolescência. Nesse curso, eu vou ministrar as aulas sobre adolescência. Meu percurso na adolescência, ele se inicia com a clínica, né, assim, de adolescentes, que me trouxeram várias questões que eu enderecei então para a universidade. Então eu fiz um mestrado sobre a questão do ato, qual é o estatuto do ato na adolescência. Depois eu fiz um doutorado para pensar as diversas amarrações e desamarrações aí que o adolescente inventa nesse momento, né, as saídas possíveis aí da adolescência. Esse doutorado, ele se transforma em um livro, cujo título é Enlaces e Desenlaces na Adolescência, onde eu trabalho, então, essas desamarrações e amarrações do real, do simbólico e do imaginário, das três instâncias psíquicas do ser falante, na adolescência, né? E a construção aí de um quarto elo que possibilite a amarração, né? Uma nova amarração. Atualmente eu faço um pós-doc sobre a questão da psicopatologia do adolescente, sob a orientação da professora Ângela Vorcado. Nas aulas que eu vou ministrar, né, na primeira aula eu vou trabalhar adolescente freudiano, tomando a adolescência como um momento de grande desamparo, de um grande trabalho psíquico. Freud que fala esse termo, né, que é um momento de grande trabalho psíquico, onde podem surgir desamarrações. Né? Quer dizer, o corpo muda, a imagem que o sujeito tinha dele mesmo e que os outros têm mudam, o estatuto, né? Assim, que ele tem para o outro muda, os referentes parentais também não servem mais para responder as suas questões. Então, é o momento que o jovem vai ter que fazer a sua própria escolha, né? Uma escolha da posição sexual, escolha de um objeto amoroso real externo. Então, esse momento se caracteriza por esse grande trabalho psíquico. Freud vai dizer que é um atravessamento de um túnel perfurado desde ambas as extremidades. Quer dizer, entra-se como criança, né? E tem esse atravessamento aí, esse trabalho da adolescência, né? E a gente pode dizer que, né, a construção aí de uma saída, né, que vai delimitar o que seria então a saída adolescente, né, quando o sujeito vai se responsabilizar por suas próprias escolhas. Então essa primeira aula a gente vai estar trabalhando basicamente o texto dos três ensaios sobre a teoria da sexualidade, o último ensaio, onde Freud trabalha as transformações da puberdade, além de alguns outros textos que vai nos ajudar a pensar aí essas questões da adolescência, como a psicologia do escolar, onde ele vai trabalhar a questão de que é necessário, nesse momento da adolescência, contar com uma figura de peso que propicie que o adolescente tenha uma boa saída aí dessa adolescência. E aí, né, a gente se pergunta como que fica isso hoje em dia. Será que o jovem pode contar com figuras de peso, essa figura de peso freudiana, que servia como um certo auxílio aí para a saída da adolescência? Essa é uma das perguntas. E a gente vai para a segunda aula para pensar o adolescente lacaniano. O Lacan ele vai trabalhar numa outra perspectiva, pensando então a partir de um texto que ele escreve, um prefácio para uma peça teatral sobre adolescentes, que se chama O Despertar da Primavera, do Edeking. Essa peça traz quatro questões, assim, quatro adolescentes trazendo suas questões, suas saídas e impasses diante da adolescência. E a questão do despertar da sexualidade, né? Então, o que o Lacan vai nos trazer é que a adolescência ela faz um furo aí no saber do adolescente, né? Tudo que até então servia para ele como uma referência cai. Ele vai ter que construir aí sua própria resposta em relação a esse mal-estar aí do desencontro sexual. Na mesma época que o Lacan trabalhava o Despertar da Primavera, que ele escreveu o Despertar da Primavera, né, o prefácio, ele estava dando o seminário RSI. Esse seminário, RSI, hérésie em francês, né, a gente pode dizer que seria heresia lacaniana ao complexo de Édipo freudiano. O Lacan passa esse seminário tentando responder se é possível prescindir do complexo de Édipo, né,
para amarrar as 3 estruturas psíquicas, real, simbólico e imaginário. Ele chega ao final do seminário e conclui que não, que a gente sempre precisa de um quarto termo para amarrar essas 3 instâncias psíquicas, mas que esse quarto termo não necessariamente é o complexo de Édipo. Existem outras amarrações, que é a amarre RSI. Né? Então, a gente tem de uma primazia do simbólico e do nome do pai, num certo momento do ensino de Lacan, para esse outro momento que seria os enlaces e desenlaces aí entre real, simbólico e imaginário, a forma como o sujeito vai inventar aí uma amarração singular própria. Em RSI ele vai trabalhar essas amarrações, Lacan trabalha essas amarrações tomando a teoria das nominações como um quarto elo, né? Nominação imaginária, simbólica e real. E pensando, né, colocando essas amarrações relacionadas à inibição, sintoma e angústia. Eu faço, então, uma relação entre o RSI e o despertar da primavera, pensando essas nominações como um importante trabalho psíquico que o jovem tem que fazer aí, né? É esse o trabalho psíquico, né? Essa primeira nominação que lhe seja própria. Né? Se até então a gente pode pensar que o sujeito, a criança, ela se mantém de uma certa forma amarrada a partir dos ideais parentais, o que a gente constata com a adolescência é um movimento onde o sujeito vai ter que encontrar a sua própria saída, e se atravessar esse túnel perfurado desde ambas as extremidades. E aí a gente na terceira aula vai trabalhar essas saídas, essas singulares que os adolescentes dão, né, assim, para amarrar a sua estrutura psíquica, né, que podem ser boas saídas ou saídas mais deletérias. E aí a gente vai pensar os sintomas contemporâneos que aparecem na nossa clínica, como as anorexias, bulimias, as passagens ao ato, a questão da toxicomania, da violência, os autismos graves, as psicoses, enfim, como se dá em cada um desses casos essa passagem adolescente. Bom, eu espero que a gente possa se ver em breve, que essas aulas possam começar o mais breve possível, né? Assim que a gente ultrapassar essa crise do coronavírus, para começar esse curso que muito me entusiasma. Um abraço e obrigada.